noite a todos. Antes da gente voltar para a nossa discussão, eu só estava refletindo uma coisa. A gente está discutindo um texto sagrado que chama Yoga Sutras. E esse texto tem pelo menos 8.000 anos. No mínimo. A gente não tem a identidade do sábio Patanjali, não dá para saber direito, mas... E isso é muito interessante, porque a gente está num mundo moderno, cheio de tecnologia e cheio de coisas novas de ciência, só que essas verdades desse tratado de yoga são extremamente modernas hoje e aplicáveis para nossas vidas e vão ser no futuro, assim como eram no passado. Enquanto existir mente, enquanto existir ser humano, yoga vai ser moderno e aplicável. E isso é muito interessante, que uma cultura de 10.000 anos atrás, que surgiu talvez na Índia, disponível para todos nós, de uma maneira aplicável, isso é muito interessante. A gente vem discutindo nas últimas 4 semanas sobre uma família muito forte. Uma família exemplar, mas que ninguém deveria gostar de tê-la por perto. Só para a gente relembrar, e para quem está participando a primeira vez hoje, eu vou repetir os integrantes. Eu falo e vocês repetem, por favor. Avidya, Asmita, Raga, Dvesha, Abhinivesha. Essa é a família. Avidya, ignorância. A mãe. Asmita, o filho mais velho. Ego. Raga, Dvesha, os gêmeos. Logo depois do ego. Gostos e aversões. Amor e ódio. Apego ou aversão. E o filho mais novo, Abhinivesha, alguém lembra ou não? Medo da morte. Ou o oposto, um apego extremo à vida. Desespero pela vida. Essa é a família. E o que é essa família? Esse sábio Patanjali fala que essas são as 5 causas do sofrimento nas nossas vidas. Tudo que eu tenho de sofrimento e problema na minha vida, vem dessa família. Aos poucos a gente está entendendo. Talvez elas possam não parecer para a gente causa do sofrimento. Por que eu gostar de alguma coisa e não gostar de outra me faz sofrer? Ou porque de repente eu tenho um pouco de orgulho, vai me fazer sofrer? Para quem essas coisas geram sofrimento? É que o ego faz parte da família. Quem sente que isso é uma causa de miséria? Mas das pessoas, por exemplo. Porque uma pessoa no mundo, ela vai sentir que ter orgulho é miséria? Ela está buscando isso. Tudo que a gente vive no mundo, na sociedade, estimula você a ter mais ego. Tenha orgulho, seja isso, chame atenção. Você vai falar para uma pessoa que não tem nenhuma perspectiva espiritual e fala, é ruim você ter ego. Ela fala, tá bom. Corpos expostos em outdoor, é tudo puxado para o ego. Então uma pessoa dessa vai falar o quê? Como ela vai sentir que isso é miséria? Para quem isso é miséria? Para quem começa a entender a vida, a realidade da vida. E para quem começa a entender o que esses 5 integrantes da família causam. Ninguém quer sofrer, ninguém quer miséria. Mas essas pessoas que não entendem a vida ou não entendem de onde vem o sofrimento, elas continuam buscando alegria e prazer justo nessas 5 causas.
Então, uma pessoa que começa a ter um pouco de compreensão e ela escuta, ela reflete, aí que ela começa a ver, essa família que eu convidei para minha casa, que eu alimentei, que agora faz parte da minha família, é a minha dor de cabeça. Então, alguém que está no começo do caminho espiritual e começa a abrir os olhos, ele entende, isso aqui é miséria. A maioria das pessoas, ou todas, estão querendo fugir do sofrimento. Mas o que é esse fugir do sofrimento? Elas buscam esse alívio nas 5 causas. Normalmente. E isso não é falar mal do mundo ou nada, mas é para a gente olhar para nossas vidas e falar como eu estou vivendo, como eu estou lidando com ego, como eu estou lidando com essa minha lista de eu gosto disso ou não gosto disso. Diferença vai ter sempre. Você não pode falar eu gosto de jiló e de lasanha do mesmo jeito. Vai ter diferença. Comida sem sal e comida temperada, vai ter diferença. Mas qual é o problema desses 2 gêmeos? Quando eu acentuo muito, e aí começa a virar eu amo isso, eu odeio isso. Várias vezes quando eu vou viajar e eu fico na casa de uns discípulos, eu ouço uns filhos pequenos falando, eu odeio essa comida. A lista já está aumentando. Já penso na família, falo, já tão cedo já faz parte. É aí que é o sofrimento. Tem 2 perspectivas. Uma que o sofrimento é ruim, porque chama sofrimento. Ninguém quer. Mas o Gurudev fala que o sofrimento para quem está no começo do caminho espiritual é bom. Não que a gente tem que buscar sofrer, mas quando a gente passa por momentos difíceis e situações desafiadoras, isso é bom. Por quê? O que traz sofrimento e problema na sua vida? Além de tristeza, além dessas coisas todas que a gente já sabe. E mais? E o que isso traz? Doença, o sofrimento, isso traz, mas será que isso também não traz um certo aprendizado para a gente? Algum tipo de consciência? Pensa em todos os problemas que vocês já passaram. A gente aprendeu algo ou não? Sempre. Depois de um tempo você entende, foi por isso que eu passei, ou isso me fez aprender e acordar e eu nunca mais faço. Então no caminho espiritual, os problemas ou as dificuldades abrem os olhos do buscador para falar, puxa, eu entendi a vida de um jeito, eu pensei que era nesse caminho, mas eu estou vendo que esse caminho não era o caminho realmente que eu deveria seguir. Todo mundo está buscando felicidade, mas a maioria não sabe onde está isso. Então, às vezes, Deus manda uns obstáculos e fala, filho ou filha, não é por aqui. Dá uma ajustada no seu caminho. Essa é a perspectiva de alguém que está no caminho espiritual. Por quê? Quem começa a meditar para de ter problema? Não vai mudar. Só que vai mudar a nossa atitude, ou deveria. Como a gente encara quando a gente recebe esses presentes divinos, mesmo que a gente não quis. O pacote está no seu nome. Eu aprendo mais quando eu tenho desafios e dificuldades. Quando está tudo bem, eu estou sorrindo e gargalhando, eu esqueço. A gente não tem que buscar. O bom e o ruim vai vir, mas a gente tem que lembrar. A gente falou de gostos e aversões. Eu estou falando um pouco antes da gente entrar no último filho hoje, mas a gente falou do gostos e aversões e a gente discutiu mais sobre pessoas. Então, eu amo aquela pessoa, eu odeio aquela comida, aquele lugar. Mas tem uma coisa que é mais forte dessa lista de gostos e aversões do que os objetos, do que as pessoas. E isso é algo mais próximo de nós, que é nosso corpo. Essa percepção de gosto e aversão está bem claro na nossa vida. Qualquer modificação desse corpo, imediatamente eu reajo. Ou estou muito feliz, ou estou muito triste. Por exemplo,
Minha saúde tá maravilha, eu estou feliz. Fui fazer um exame, colesterol alto, miséria. E assim por diante. Vou olhar no espelho, uma ruga, miséria. Então o corpo, a gente se identifica tanto com o corpo que ele é a razão de a gente estar feliz ou triste. Ninguém quer envelhecer, todo mundo quer ficar jovem o tempo inteiro. E aí tem várias artimanhas para isso, vários truques. Ajeita aqui, puxa ali, pinta aqui, faz isso aqui. Gostos e aversões. Uma pessoa fazendo bem para outra pode ser se encaixar nesses dois de gostos e aversões, ou pode ser algo espiritual. Por exemplo, alguém dando comida para uma pessoa. Isso aí pode ser espiritual, pode ser compaixão. Qual a diferença de um ato ser de compaixão, ou um ato espiritual, ou ser um ato de apego? Externamente é o mesmo. Eu estou ajudando alguém. Qual a diferença? Esperar algo em troca. E tem a nossa parcialidade. O que acontece nesses gostos e aversões? Não quer dizer que tudo que eu gosto é ruim. Eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer o bem, mas o que acontece? Normalmente tem uma parcialidade. Eu amo e eu quero ajudar quem? Aqueles que estão mais próximos de mim, que eu amo. Como consequência, eu não penso em ajudar os outros. Então, a nossa visão, mesmo que com um coração bom e querendo ajudar, ainda é assim. Eu preciso primeiro favorecer aqueles que eu gosto e que eu amo, que parece natural. O resto, então, ainda existe essa parcialidade e ela faz parte do ego e do gostos e aversões. Dá para entender? São Francisco ficava louco da vida. As pessoas queriam entrar para a ordem dele e ele falava, vai, doa todos os seus bens e vem. E aí a pessoa voltava e falava, doei. Ele falou, para quem? Para minha família. Ele falou, sai daqui, seu miserável, seu verme, pode sair daqui. Ele não deixava. Como você doou? Parcialidade. Uma vez tinha um pai e o irmão dele morava na casa do lado, e os dois tinham filhos. Então tinha ele, o filho dele e o sobrinho dele. Ele sabia que eles gostavam de cana, e ele levou 2 pedaços, só que um era maior que o outro. E aí, quando ele chegou, os 2 menininhos vieram correndo para abraçar o filho e o sobrinho. E ele estava com os 2 pedaços de cana atrás para oferecer para eles de surpresa. E aí o filho começou a vir na mão esquerda. E ele lembrou o quê? O pedaço de cana menor está na mão esquerda. Quando os 2 chegaram, ele fez assim. Meu filho e o filho do meu irmão. Faz parte, todo mundo tem isso. A gente não pode deixar isso acentuar. E na verdade o caminho espiritual começa a expandir. Sim, eu tenho que dar amor para minha família, para os meus filhos, claro. Mas esse amor tem que expandir cada vez mais. Tem um ditado lindo no Maha Upanishad que fala: essa atitude de isso é meu, isso é seu, é a atitude de pessoas que têm uma mente muito fechada e limitada. O mundo inteiro é uma grande família. E a pessoa que gradualmente começa a ter a percepção disso, ela realmente está compreendendo o que é viver. Vasudeva Kutumbakam. O mundo inteiro é uma grande família. E isso é a expansão que a gente tem na meditação. Nossa visão daqui começa a fazer assim. Nosso coração assim começa a expandir. Essa é a nossa perspectiva. Transferir, por exemplo, o nosso amor que a gente tem pelos nossos queridos para todos. Isso é um sinal de que a gente está crescendo espiritualmente também. Alguém tem alguma pergunta? Não precisa se preocupar também. Vamos para o último filho. Aviniveshaha. Medo da morte. Eu vou ler esse verso, as palavras, e vocês repetem.
Swa Rasavahi Vidushaha Api Tata Ruddha Aviniveshaha. Então, o sábio deu aqui o conceito do que é esse Aviniveshaha. Avinivesha é o desejo muito forte pela vida ou o medo pela morte, fluindo naturalmente em todos os seres vivos, que influencia e afeta até mesmo um sábio. Então, o que ele está falando? Esse medo da morte, ou essa pegada de desespero pela vida, está em todos os seres. Até mesmo em quem estuda, até mesmo nos sabidos, está lá. Você tem medo da morte ou não? Assim. Agora não, mas a gente não cansado. Todo mundo tem, de algum jeito. Está lá. É quase que parte da nossa essência. Não é, mas está lá. É um negócio... Se reflete de várias maneiras. Aí uma pergunta, da onde surgiu esse negócio? Da onde veio o seu medo da morte? Da onde veio isso? Porque ele está falando aqui, flui natural em todos os seres vivos. A gente não saber o que vai ser depois. Pode ser. Mas e se alguém fala para você? Você vem numa aula e eu falo, ó, depois, quando chegar esse momento, você vai para o paraíso. Seu medo da morte vai desaparecer ou não? Não? Hã? Identificação com o ego, com o corpo, mas tem ainda uma fonte. E sabe o que eles falam? De experiências anteriores nossas. Por exemplo, você pega um bebê, que ele não aprendeu nada ainda. Um bebê tem medo ou não? Tem. Não da morte, você não vai falar para eles que têm medo da morte. Mas todos os medos são um reflexo do medo da morte. Então, por exemplo, você pega a mão de um bebê e leva ela um pouquinho perto de uma chama, por exemplo. Ele vai fazer assim. Como? Ele não sabe o que é fogo, o que é água, nada. Tem alguma coisa que fala, oh, não. Tem alguma coisa que ele já trouxe e que fala para ele, perigo, tem risco aí. E isso vem de experiências anteriores. Alguma experiência relativa à morte já foi passada por todos nós em outras existências, e isso torna esse medo natural em todos os seres vivos. Dá para entender isso ou não? Mas aí, no caso, a gente não diria que a morte é sempre algo ruim. Para quem é ruim? Para quem, como vocês falaram, está cheio de apego, cheio de ego. Então, uma pessoa que tem esse desespero pela vida, por desfrute, por apego e por posse, claro que a hora que ela vai ter que deixar isso aqui, ela vai sofrer. Não é porque o momento é sofrido, mas porque ela fala, e agora quem vai cuidar do meu dinheiro? Eu não conquistei isso, e faltou aquilo, e isso aqui eu ainda não tenho. Eu falei para vocês, na semana retrasada, o pai de um amigo nosso estava nas últimas. Já estava no hospital, já estava tomando um monte de medicamento. E aí, esse nosso amigo foi lá e ia conversar com ele sobre espiritualidade. Eu falei, tenta manter um ambiente espiritual. E aí ele conversava lá com o pai dele, e o pai dele falava assim, eu não vejo a hora de voltar para casa para comer aquele prato. Aquela comida, vai preparando, tá lá ainda ou não? Já fizeram? E isso que faz aquele momento, quem vai querer ir embora se tem um monte de apego, um monte de coisa ainda para cá? Para essas pessoas é um sofrimento. Então, todas as nossas experiências vêm do passado. Os mestres nas escrituras dão um exemplo muito legal. Por exemplo, um bezerrinho acabou de nascer.
que ele faz? Em menos de 2 minutos, ele levanta sozinho, meio capenga, e o que ele vai fazer? Mamar. Como ele sabe que aquele ser chamado vaca é mãe dele? Ele estava no escuro. Como ele sabe que da teta da vaca é que vai sair o leite? E ele começa a mamar por ele mesmo. Ninguém falou. Alguma experiência ele já teve. E os mestres falam também, isso eu nunca vi, do macaco. Fala que algumas espécies de macaco, quando vai dar luz numa árvore, a mãe escolhe um galho próximo e quando o macaquinho começa a sair dela, metade dele para fora, ele estica o braço e segura no galho. E a mãe macaco vai para trás. Como é possível que... Onde está o manual que esse macaquinho tem que segurar o galho? E alguma experiência veio, passada. Então esse medo não é de agora, não é que você viu alguém passando ou morrendo, ou alguém te falou que é terrível e te deu um medo. Não, já está em nós. Alguma pergunta, Carolmar? Eu estou vendo algumas interrogações começando a sair. Por quê? Porque a gente já passou por essa experiência. Todo mundo em outras existências chegou no final. E talvez por causa de apegos, talvez por causa de experiências não agradáveis, essa sensação se refletiu para essa nossa vida agora, mesmo a gente não tendo consciência disso. Dá para entender ou não? Os mestres falam sobre uma maneira muito legal de a gente entender essa perspectiva da morte. Qual é o momento mais feliz da vida de vocês? Bom, cada um vai ter um. Mas eles falam que tem um que é o... Mesmo se você não sabe, é o momento mais feliz de todos, do ser humano. Alguma ideia? Não, não é morrer, não vou falar isso, não se preocupem. Fora... Sabe qual é? Dormir. É o momento mais feliz do ser humano. De todos. Falar, não é. Eu tenho insônia. Mas é que eu me sinto muito. Não... Mas quando dorme... Mas quando dorme é. Ó, você pode fala, puxa, eu amo aquele amigo, eu amo essa comida, eu amo esse lugar, eu amo fazer isso. Ótimo. Mas a hora que bater o sono e você está cansado, tudo vira secundário. Tudo. Sim ou não? Não tem jeito. A hora que bater o sono, você não consegue ter prazer, você não consegue gostar de nada, você não quer companhia. Eu lembrei, quando eu fazia corrida de aventura, às vezes tinha umas provas de 4, 5 dias. E eu ficava quase sem comer e quase sem dormir. E aí quando acabava esse negócio, era uma briga. Como eu durmo? Aí uma vez acabou a prova, era na Bahia. E a gente ficou hospedado e o anfitrião tinha o melhor restaurante daquela cidade. E ele ficou todo feliz que a gente voltou. Falou, vamos lá tomar banho, se preparar e vem comer. E ele preparou um banquete. Era um sonho aquilo lá. Quando eu sentei na cadeira, eu dormi. Eu peguei a colher e falei, preciso comer. Não consegui. Eu dormi com a colher na mão, com o talher na mão. Me levaram para dormir, eu não comi 1 grão de comida. Por quê? O sono. Quando ele vem. E por que ele é tão... Por que ele faz a gente feliz? Vamos entender. É muito legal essa análise que esses sábios fizeram. Porque o sono, a meditação profunda e a morte são muito parecidos. Muito. O porquê o sono nos faz feliz? Por que a gente realmente fica feliz num sono profundo? Não é um sono quando você sonha um monte de coisa. Mas quando você dorme profundamente, você descansa e você fica num estado de paz. Por quê? Alguma ideia ou não?
mais tranquilo. A cabeça para. E cabeça, nesse caso, é a mente. Então, a nossa mente parou. Que mais? Alguém falou? Não tem mais sentidos. Não tem mais sentidos. Você tem apego ao seu corpo, por exemplo. Você está no sono profundo, você fala, eu estou doente, estou com dor. Você não sente nada, nem dor, nem prazer, nada. Então, o que acontece num sono profundo? Você se desconectou da sua mente e do seu corpo. E é aí que a gente experiencia a felicidade. Enquanto a gente não aprender a se desconectar da mente e do corpo, a gente não vai ser feliz. A gente pode ter prazer. Porque a mente e o corpo têm prazer. Mas a felicidade, na verdade, fica além do corpo e da mente. Então, o sono te dá essa experiência. E uma outra coisa. Para qualquer felicidade no mundo, eu dependo de outros ou de algum estímulo. Eu conversei com ele e me fiquei feliz. Eu comi aquilo, eu fiquei feliz. Saiu o sol, eu fiquei feliz. Eu estou saudável, eu fiquei feliz. No sono eu preciso de algum estímulo? Um monte de gente tem que tomar agora estímulo para dormir. Mas não é isso que eu estou falando. No sono eu não preciso de estímulo nenhum. Bateu, dormi. Eu não dependo de nada. Eu não dependo de ninguém. Veio. Então, No caso, quem fica feliz no sono? na verdade, não é quem fica feliz. O sono é uma experiência de bem-aventurança. Porque não é uma experiência que a gente experiencia, vamos dizer assim, né? Não na hora, porque na hora a gente está completamente desligado. Mas quando você volta de um sono realmente profundo e você acorda, nossa, dormi igual uma pedra, não lembro de nada. E você tem o quê? Uma boa sensação, uma experiência positiva. Mas só. Corpo, zero. Mente, zero. Uhum. Ego também zero. Mundo zero também. Mundo zero. Não tem nada. Como é possível ter essa... Você não tinha nada, né? Como é possível no dia seguinte, nossa, eu dormi feito uma pedra. Não lembro de nada. Não lembro de nada. Você não lembra nada. Como... Eu não entendi sua pergunta. Como é possível? Como é possível ter, né? Esse registro se eu não estava lá. Você tem E eu desconectei, mas quem desconectou? Você tem um registro de que você não lembra de nada. Esse é o registro. Eu não lembro de nada. No sono profundo a gente é abraçado pela ignorância, pela escuridão. E essa escuridão é onde a gente tem esse descanso e esse repouso. Então, não é uma lembrança, você não tem lembrança de nada. Só que você tem a experiência, fala, eu abri os olhos e agora eu estou consciente, e eu estou me sentindo bem e descansado. E eu sei que eu não lembrei de nada. Então, talvez por essa conexão, esses mestres entenderam que, por eu não lembrar de absolutamente nada, por eu não ter nenhuma experiência, minha mente e meu corpo não funcionaram. E, por essa razão, eu estou me sentindo bem, estou descansado e estou nesse estado de paz. Então, eles falam que o sono é uma morte pequena. Toda noite que a gente vai dormir é uma pequena morte. Mas ninguém tem medo. Por quê? Porque a gente vai descansar e recuperar. A gente tem essa experiência. E o que é a morte? Um sono mais longo. Eles dizem. Os mestres falam. É a mesma experiência de... Minha mente parou um pouco, meu corpo... E eu entro nesse estado de descanso, nesse estado de paz. E é a mesma experiência que a gente tem na meditação. A gente está aprendendo a se desconectar da mente, aprendendo a se desconectar dos sentidos e aprendendo a se desconectar da consciência corporal, e a experiência vai ser de bem-aventurança. A diferença entre meditação e sono profundo é: no sono profundo, a gente é abraçado pela ignorância. Então, eu não lembro nada e não sinto nada, ainda assim eu tenho felicidade. Porque minha mente e meu corpo estão desligados. Mas na meditação,
Eu sou abraçado pela consciência. Então, tudo é consciente. Então, sono é uma meditação inconsciente e meditação é um sono consciente. A experiência é bem parecida no final, mas um a gente está plenamente consciente, expandindo a consciência, e o outro a gente está no freezer. Dá para entender? Ou está muito complicado? Alguém tem alguma pergunta? Vou colocar a sua experiência de você estar lá exausto, querendo comer, e você apagou. Né? Então, realmente eu concordo com você que isso é um grande prazer, que você apagou tudo, você esqueceu aquela exaustão do corpo, ela não ficou mais com você na consciência. Acabou, você se livrou daquilo lá. Né? E mais ainda, você tem no inconsciente a certeza que sua bateria vai recarregar, e quando você vai acordar, você vai estar melhor. Então, aí realmente tem uma explicação para o prazer disso daí. Né? Agora, eu fico imaginando o seguinte, que você foi falando, eu fui lembrando um quadro meu que eu estava na Marginal e eu precisava fazer aquilo lá e eu estava dormindo e eu ia morrer, porque eu não podia dormir e a exaustão me levando da mesma forma que eu estava levando você para comer. Hoje eu fico feliz que eu estava no restaurante agora. Então eu lembro dessa coisa, então de vez em quando me assusta isso. E tudo bem, eu estou aqui, então não aconteceu nada. Mas eu fico achando o seguinte, que realmente, se eu fosse me entregasse para aquilo lá, aconteceria um acidente, não sei o que aconteceria. Né? O que me levou a resistir, o cara, para não entrar nesse prazer, para entregar tudo, acabou. Porque naquele momento, primeiro, você sabia que aquilo lá não ia te dar prazer. Porque a gente tem esse fluir natural do medo da morte e do apego à vida. Então, por essa força e por discernimento. Aqui não é hora de dormir. Se eu dormir aqui, eu estou perdido. Então, por esse discernimento, você fez um esforço sobre-humano e conseguiu sair daquela situação. Mas, por exemplo, eu estava sentado na mesa de um restaurante. Por que eu ia querer resistir? Fala, me traz aí 10 cafés, ou me tapeia minha cara porque eu preciso comer. Então, claro que a nossa inteligência, o nosso discernimento e esse nosso instinto de sobrevivência fizeram a diferença nessa hora. Mas tem vezes, muitas vezes, que nem isso é suficiente. Quando o sono é realmente pesado, nada resolve. Por isso que a gente vê um monte de acidente de caminhoneiro, de tudo, que tem que ficar tomando rebite para viajar. Por quê? Porque a hora que esse negócio bate de verdade, não existe consciência, não existe discernimento nem nada. Então, você ainda tinha um pouco de controle sobre ele. Ele não te abraçou por completo, pela graça divina. Interessante. Vamos ter duas perguntas. Meditar depois do sono profundo traz mais consciência do que a meditação em outros momentos? Meditar depois do sono profundo? Não, é a mesma coisa. A vantagem de você meditar logo depois de um sono profundo é, por exemplo, meditar logo de manhã. Qual a diferença entre eu meditar logo de manhã e eu meditar no meio do dia? Tem diferença ou não? Qual? Seu corpo está mais descansado. E não só isso, sua mente estava no freezer, parada. Então a primeira coisa que você vai fazer depois do sono profundo, meditar, o que acontece? Ela não descongelou ainda por completo, ela está começando. Então, é muito mais fácil eu dar uma esticada e sentir mais tranquilidade e paz. Mas a hora que você coloca ela no micro-ondas e ela volta para a sua atividade, é mais difícil meditar. Então, por essa perspectiva de que meu corpo e minha mente ainda estão um pouco mais relaxados e mais tranquilos, a meditação pode ser mais profunda, pode ser mais proveitosa. Não quer dizer que é só esse horário. Eu tenho que meditar no horário que eu posso, quando eu me adequar no meu dia. Esse vai ser o meu melhor horário. Mas, se possível, essa é uma das grandes vantagens do meditar logo depois do dormir. Você está renovado, você está descansado. E isso é mais fácil.
Um pouco menos de esforço. Meditar depois de dormir é ótimo. Dormir logo depois de meditar é ruim. Por quê? O mesmo vale. Meditar é uma consciência plena. Então, vamos supor, eu meditei e expandi minha consciência. E o que é dormir? Ignorância plena. Então, por exemplo, eu acabei uma meditação e já pulo e começo a roncar, o que acontece? Da luz eu fui para a escuridão completa. Então eu perdi um pouco do fruto da minha meditação. Então sempre depois de meditar, espera um pouquinho antes de deitar. Ou quando deitar, continua observando a respiração, continua de alguma maneira se conectando até que entra no sono. Legal. E a meditação induz ao sono? Não deveria. Mas para muita gente induz. Eu acho que essa pessoa já veio meditar aqui e na hora do relaxamento ouviu os roncos. Falou, ah, tem alguma coisa aí. Mas a gente não deveria. A gente deveria sempre estar alerta e fazer um esforço para não dormir durante a meditação. Porque sua mente começa a acostumar. Então ela vai começar a falar, oba, vamos meditar! Aí você fica lá todo feliz, não sabe o que aconteceu. Marca lá no seu diário, mais 2 horas hoje. Roncou. E o problema é que a gente medita sozinho na maior parte do dia, no dia a dia, ninguém está vendo. Aí a gente vê às vezes pessoas vêm aqui e ficam, parece que, não sei se está dançando ou o que é aquilo lá, mas é normal, porque a gente está mais relaxado. Mas a gente tem que sempre ficar atento. Não permitir que o sono abrace a gente na meditação, porque senão ela não tem muita eficiência. É mais relaxante. Quem medita depois normalmente tem mais facilidade para dormir. Porque a mente está mais tranquila. O corpo está mais relaxado. Certo? Por exemplo, a gente tem uma técnica que chama técnica do relaxamento. É uma das preferidas das pessoas. Antes de eu falar agora relaxamento, as pessoas se jogaram no chão. Uma vez eu fui para Aracaju, num retiro, e eu fiz um teste. Falei, hoje eu não vou falar para deitar. Falei, então agora nós vamos relaxar, ou fica sentado, se quiser pode esticar a perna. Antes de eu acabar de falar, todo mundo 100% estava deitado. Falei, ou seja, alguém falando aqui na frente e nada, qual é a diferença? Nenhuma. O relaxamento é mais forte, o chamado é mais forte. Certo? Alguma outra pergunta? O yoga ainda tem uma diferença, né? Se for praticado realmente, assim, como se fosse o sono consciente. Né? Yoga Nidra é um sono yogi, é um sono consciente, onde gradualmente a gente entra num estado diferente de sono meditativo. Esse é diferente. Pode ser o contrário, assim, quando você está ciente, você está super consciente, você está fazendo as suas coisas, mas parece que você está Conectado com a coisa, você fica mais produtivo, bem mais... É isso, e essa é a meta da nossa meditação. Não só fechar os olhos e meditar por meia hora, 1 hora, e acabar e falar, agora sou mundano. Mas é trazer essa experiência, essa atitude de meditação para tudo que você faz. E isso é a sua conexão, ficar lá em cima conectado, e enquanto você faz as suas coisas, você ainda está conectado. Um olho no peixe, outro no gato. Essa é a meta nossa. E aí a gente transforma a nossa vida inteira em meditação. É isso que a gente tem que fazer. Legal. Nas próximas aulas a gente vai conversar um pouco mais sobre como a gente faz para também se livrar dessa família, né? Ficava fazendo propaganda dela, tá bom, já 5 semanas eu conheço ela, mas e agora? Como eu abro a porta e falo, agora chega, venceu o contrato de locação. Só a gente pensar. Então a gente falou, a ignorância é a mãe, ou é a fonte. O ego é a manifestação da ignorância, porque não dá para você perceber a ignorância. Então o ego é a manifestação da ignorância.
Gosto e aversão é o quê? São as funções do ego. É uma sequência. E o que é o medo da morte? É o fruto. É a consequência. O resultado de ego, de gostos e aversões no mundo é o medo. É uma sequência. E todos nós passamos por isso. Porque todos nós temos esses 5. O negócio é a gente ficar cada vez mais consciente. E cuidar e chegar na fonte. Então pensa nesses 5 como uma árvore. A raiz é a ignorância. O tronco é o ego. Os galhos e as folhas são os gostos e aversões. E o medo da morte, o fruto. Se aquela árvore está me dando um fruto venenoso e eu não quero, e eu quero eliminar aquela árvore, se eu só pegar um fruto com raiva e tirar, vai acabar a árvore? Não. Se eu quebrar um galho, não. Se eu arrancar as folhas, também não. Ela vai continuar nascendo. Mesmo se eu pegar um serrote e cortar o tronco, ainda vai brotar. Eu estava olhando aquela amendoeira do outro lado da rua, que cortaram o tronco dela. Parecia morta. Está cheia de folha e galho já. E isso é nossas vidas também, nessas 5. Enquanto eu não chegar na raiz, vai continuar brotando. Como chegar na raiz? A gente vai discutir mais pra frente um pouco. Certo? Eu tenho 2 perguntas. Por que sentimos o sono durante a meditação? Além do cansaço físico e a mente querendo nos desviar? Os 2. Primeiro que a meditação relaxa. As pessoas são normalmente extremamente agitadas e ativas. Então, quando elas pegam um momento para relaxar, se elas não descansaram bem no dia, se elas estão no dia um pouco mais puxado, é muito fácil ela dormir. E outra coisa é a mente também. A mente não quer meditar, ela quer fazer graça. Porque ela sabe que a meditação está acabando com o parque de diversões dela. Então ela vai fazer de tudo também para desviar a nossa atenção. Então ou ela vai deixar muita agitação, ou ela vai deixar a gente com sono. Faz parte. A parte da mente é boicotar a nossa meditação, e a nossa parte é boicotar a mente. Então, pode ser vários fatores. Pode ser comida. Então, a pessoa comeu uma feijoada no sábado e vai meditar na sequência. Ah, meditação dá sono. Será que é a meditação que está te dando sono? Dormi 3 horas hoje. Tinha um monge. Eu fico lembrando de história, isso é um problema. Um monge, quando eu morava lá nos Estados Unidos, ele falou, eu não vou mais dormir. Então, todas as noites ele queria ficar em claro. Então, ele ficava lá na sala de meditação e ficava assim. Ele ficava brigando e dormindo, era uma guerra. Aí um dia ele foi guiar a meditação. Tinha um monte de gente lá. E aí chegou na hora que a gente tem uma meditação em silêncio. Então ele falou, agora todo mundo em silêncio. E aí o pessoal ficou lá. 5, 10, 15, 20... Aí um começou a abrir o olho e falou, o que está acontecendo? Quando olharam, ele estava lá, dormindo. E aí falaram, quem vai ter coragem de ir lá no palanque e acordar o monge? Aí alguém levantou e foi chamar um outro monge. Falou, pagou. Sono, comida, seu estado físico, tudo isso afeta a meditação, o seu sono ou não. O batimento cardíaco de um yoga em meditação profunda é bem lento. O metabolismo desacelera e, por isso, o tempo passa a ser uma variável não perceptível, podendo durar horas ou até dias sem fome. Isso é relativo, mas o que acontece? Quanto mais a gente se desconecta da nossa experiência de mente e de corpo, menos a gente vai sentir necessidade fisiológica, como comida, como fome, ou como sono, ou como qualquer outra coisa. Essas necessidades são cada vez mais acentuadas com a minha identidade com o corpo e com a mente. Então, quando eu começo a me afastar disso, quando a minha movimentação corporal, quando as minhas funções fisiológicas estão diminuídas por causa da
desse meu estado de calma, naturalmente a minha necessidade de comer, as minhas outras necessidades fisiológicas vão ser bem menores e cada vez menores. Alguém que chega no estado de extrema meditação profunda, não precisa de nada disso. Aliás, no estado de meditação profunda, não é nem que a respiração é curta e o batimento é pequeno. O estado mais profundo de meditação não tem respiração nem batimento cardíaco. Então, uma pessoa dessa não tem nenhuma necessidade fisiológica durante esse estado. Gradual. Quando meditamos mais, nossa necessidade de dormir diminui? A ideia é que sim, porque a meditação substitui o sono. Não que eu tenha que cortar e falar, então eu estou meditando 2 horas, vou dormir 2 horas a menos. Mas a gente percebe que, gradualmente, o meu sono fica mais leve e a minha necessidade de dormir para recuperar diminui. Porque a meditação acalma a sua mente. E a mente calma que é a recuperação, que te dá a experiência que o sono te dá. Então, se eu aprendo a parar minha mente e os sentidos enquanto eu medito, eu não preciso tanto parar minha mente e os sentidos no sono profundo. Mas lembra, isso é natural. Não adianta eu suprimir e falar, agora eu não durmo mais, agora eu faço isso. Eu já fiz um monte. Natural, gradualmente a gente percebe isso. Sonhar muito é a mente que está ativa? Sim, a mente está ativa durante o sono. Seu corpo, no sono com sonho, seu corpo está parado, inativo, e a sua mente está se divertindo. Mas a gente não tem controle, né? Por enquanto a gente não tem. Mas uma pessoa que medita profundamente tem controle sobre os sonhos. Eu já falei para algumas pessoas, num retiro a gente perguntou para um mestre que veio da Índia, você sonha com o quê? Ele falou, com o que eu quiser. Então, antes de dormir eu falo, eu vou para o Himalaias hoje. Himalaias. Hoje eu estou no Rio Ganges. No Ganges. Tanto é que eu sonho bastante. Eu percebo que quando eu falo muito de uma coisa, à noite eu sonho muito. É o reflexo. Ou, por exemplo, eu fiquei vendo a reportagem da cantora que faleceu. Gente, eu sonhei a noite inteira com ela. Eu nem sabia disso e agora eu vou sonhar. Tá vendo? Eu tenho uma pergunta sobre a morte, relacionada com a morte dela. Rapidinho. Como que essa morte, que parece que não era para acontecer, por exemplo? Como que... Eu não sei do que aconteceu porque eu não faço ideia disso. Eu não sei. anos ela morreu num acidente de avião. Uhum. Uma coisa inesperada, um acidente inesperado, até meio sem explicação. Eu entendo, assim, é natural. Tem que ser, né? Porque a morte é como, assim, ninguém morre na hora errada, né? Então, tem um outro aspecto agora desse assunto que a gente está discutindo, que é o karma. Então, na Bíblia fala, não tem nenhum fio de cabelo que caia da cabeça de um ser humano sem que não seja a hora que Deus saiba. Então, tudo tem a hora certa para acontecer, mas a gente cria padrões. Então fala, a hora certa de morrer é com 100 anos, ou com 80, ou com 90, ou desse jeito, mas... Ou tendo um preparo. Ou tendo um preparo... Não. É essa bagagem kármica. A gente vai discutir em algum momento um pouco mais sobre karma, mas... É um fluir, é uma consequência. É o fim de uma missão, de algo que ela completou. E vários fatores culminaram dessa maneira. Fatores kármicos. De uma maneira, agora olhando de uma maneira kármica espiritual, entendeu? Eu posso falar uma coisa parecida com isso daí, é o seguinte, quando aconteceu com o Ayrton Senna, morria assim, a cada temporada, 3, 4 pilotos. Depois da morte do Senna, zerou esse negócio de morte de piloto. Por quê? Criou-se uma consciência que foi todo mundo voltado para trazer mais segurança para aquela coisa. Então, praticamente zerou. Nesse caso aí. No caso dela também, com certeza, ela mexeu com muita coisa. Percebe? Então vai trazer porque foi muito forte, vai trazer uma coisa
muito boa para todo o meio artístico, que é muito, como eu posso dizer assim, muito egoísta. Terrivelmente egoísta. Percebe? Então, várias coisas vão mudar, porque foi muito forte o que aconteceu. Vamos meditar um pouco. Por favor, fechem os olhos e observem a respiração. Aprendendo a celebrar. Mais uma respiração é mais uma chance, mais um momento de vida. O que eu estou fazendo com esse momento? Eu estou crescendo? Eu estou buscando a minha identidade? Concentrem-se. Deus nos dá tantas oportunidades. A gente precisa aprender a aproveitá-las. Concentrem-se. Não esquece da respiração, por favor. Nossas vidas podem ser uma grande fonte de alegria constante ou uma fonte de miséria. E isso não depende do mundo, mas só de nós mesmos. Como eu encaro a minha vida? Qual é a minha atitude ao viver? Esse é o caminho espiritual. Mudar a nossa visão, mudar a nossa atitude, mudar a nossa percepção. Concentrem-se. Apesar de todos terem medo desse momento chamado morte, os mestres falam que isso não deveria existir nas nossas vidas. Porque nós somos a essência divina e pura. Nós somos a alma eterna e infinita. E para a alma não existe nem nascimento nem morte, nem dor, nem prazer. Nós somos os filhos da imortalidade. E a gente precisa sentir isso na meditação. Concentrem-se. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segure. Inclinem seu corpo para frente. Exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, ó Mãe Divina, até hoje eu não entendi esse viver. Até hoje eu busquei a sua presença em todos os lugares e não encontrei. Até hoje eu convidei a miséria e sofrimento para minha própria vida e para muitas outras vidas. Mas eu quero e preciso mudar. Me ensina a entender e viver a realidade dessa existência. Me ensina a sentir a sua presença
em mim e em toda parte. Me ensina a eliminar esse ego e essas dualidades da vida que me separam e me trazem sofrimento. Remove da minha vida, ó Mãe Divina, esse medo. Ele não faz parte de mim. Eu sou só criança, tentando crescer, tentando melhorar, tentando me aproximar de Ti. Me guia, me protege. Inale lenta, longa e profundamente. Segure, sentem-se. Exale. Respiração normal e consciente. Levem sua atenção para dentro. Lá em cima, dentro da cabeça. Vamos meditar um pouquinho em silêncio. Gradualmente indo além da nossa existência física e mental. Se aproximando da nossa existência real. Tenta. Um pouquinho em silêncio. Respiração normal e consciente. Continue meditando, continue nesse estado. Somente a experiência pode nos livrar dessas causas do sofrimento. Teoria por si não é o suficiente. A gente precisa meditar. Quanto mais a gente se aproxima da nossa essência divina, eterna e pura, mais o medo, o ego e essas dualidades da vida desaparecem. Que a gente possa transformar nossas vidas e que com essa transformação a gente possa ajudar também, contribuir com os outros. Ter mais compaixão por aqueles que sofrem. Que a nossa meditação não seja só para a gente, mas que seja para todos. Que esses momentos difíceis que a gente observa, que a gente escuta, possam ser convertidos nas nossas vidas em oração, em compaixão, mas ao mesmo tempo também em compreensão da realidade dessa existência e da temporariedade dessa vida.
que em cada experiência que a gente tem, a gente possa ficar mais forte, mais certo e convicto da nossa jornada e seguir mais determinado para chegar logo nessa experiência última, que é a razão por qual todos nós existimos, conscientes ou não. Orando a Deus e aos mestres para que dê força para todos nós, determinação, disciplina, energia e amor, para viver, para servir, para amar e para meditar, até a nossa realização completa. Orando e também pedindo a Deus que abençoe essa alma ou essas almas que partiram nesse momento difícil. Que a nossa energia da meditação também seja compartilhada com essas pessoas que sofrem nesses momentos. Eu agradeço a todos pela presença, por mais essa oportunidade especial. E tentando lembrar e tentando perceber a presença de Deus em cada um de vocês, em toda parte. Vasudeva Kutumbakam. O mundo inteiro é uma família. Nós somos sempre conectados. Eu me curvo a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos pela presença.